Boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e dizer para vocês que eu fiz algumas anotações, eu acho até que eu vou ler. Eu estou bem nervosa. Eu imagino, estava vendo a Malu me apresentando, passou um filme na minha cabeça, assim, eu vim uma paraense que adotou São Paulo, quando a Malu falou isso, eu nunca imaginei estar nesse lugar. E aí eu estou vendo o Estevam ali, que é Maluzete, que nem eu, orientando os da Malu, a Paula também, que é Maluzete, que nem eu. Isso vai dando uma emoção e um significado. A Malu me apresentou como coordenadora do LabIAB. Eu nunca acredito que isso está acontecendo de verdade, porque eu estou ali seguindo, na verdade, uma linha, que é a linha que a professora Hermínia, muito respeitosamente, generosamente e afetuosamente, traçou quando ela fundou o laboratório com grupos de amigos muito aguerridos. Então, eu queria falar para vocês que esse lugar aqui, para mim, é um lugar de privilégio. Eu aceito esse privilégio e respeito muito esse lugar onde eu estou. E, de verdade, o laboratório, o LabIAB, tem sido também um lugar que tem dado sentido à minha vida acadêmica. Obviamente, não vou ficar falando aqui para vocês da minha trajetória, vou tentar falar em nome de todos nós, assim, minimamente apresentando o que seria esse laboratório e o nosso sonho de juntos construir a possibilidade de sonhar por cidades melhores. Ontem, o professor Chico Komaru, que está conosco desde o início do laboratório, um professor, né, que a gente considera parte central do LabIAB e está lá na Federal do ABC, assim como a professora Rosana Denaldi, professor Gerum, professora Luciana Ferrara, fez uma homenagem bonita aos 20 anos de laboratório, pediu aplausos, foi tão bonito, foi comovente. E ele fez uma fala dizendo que ele não imaginava a FAO sem o LabIAB. Foi muito bonito isso, ver isso, ouvir isso da boca do Chico, que é uma pessoa que, além da trajetória intelectual, é uma pessoa de uma trajetória eticamente e politicamente muito engajada. Para nós, o Chico ontem falou disso, o LabIAB é mesmo esse lugar. E, como eu estou num lugar público, eu espero que vocês entendam que isso não é uma propaganda mercadológica, é só para dizer que, como estamos numa mesa que quer tratar do que tem de potencial dentro da universidade para se discutir um novo horizonte, uma possibilidade de cidades no Brasil serem diferentes, vou falar um pouco desse sonho que a gente compartilha no LabIAB, com toda a clareza das contradições que a gente vive, né? A gente está consciente no laboratório desse nosso papel de um centro de pesquisa dentro de uma universidade que se pretende pública, né? Não como o BID quer, mas pública no sentido que a gente acredita que é o sentido da educação. Esse lugar que é público, mas que reproduz privilégios, que tem suas contradições, mas que, para nós, dentro do laboratório, o público vigora, pelo menos por enquanto. E é onde a gente tem tensionado a formação para a vida na arquitetura, no urbanismo, mas para uma vida política engajada e eticamente engajada. E foi esse o espírito que eu disse para vocês que todos nós, tentamos seguir como orientandos e admiradores da professora Hermínia. Todos nós, pesquisadores, e os coordenadores que foram passando pelo laboratório depois dela, a professora Maria Lúcia, o professor João Sete, cada um com seu jeito, com seu estilo. E aqui no evento passaram muitos pesquisadores, né? Vocês viram pesquisadores que vieram falar de uma série de questões, pesquisadores que ainda estão diretamente ligados em pesquisas, executando pesquisas no laboratório. A Paula, né, por exemplo, que está aqui com a gente, é a alma do nosso laboratório. E eu queria recuperar minimamente o que tem sido esse foco das nossas atuações. A gente tem estudado, assim, é meio difícil falar, a gente tem, inclusive, uma recuperação que a Malu fez, assim, do que tem sido a trajetória do laboratório. A gente tem, eu queria resumir minimamente para vocês, para dar espaço para que a gente possa discutir. A professora Hermínia e a defensora possam falar mais aqui do que eu, inclusive. Elas têm muito a nos dizer, né?
A gente tem estudado favela, a gente tem feito assessoria a planos de ação governamental, sobretudo na área habitacional, mas também na área ambiental. A gente tem feito ações e pesquisas sobre ações de recuperação de conduta em matéria urbana e ambiental. A gente tem feito pesquisa sobre a qualidade do habitat, sobre o manejo de águas pluviais, sobre o financiamento das ações públicas e das cidades, como vocês viram na mesa anterior a essa. A gente tem feito avaliações de políticas públicas e, sobretudo, a gente tem discutido o acesso à terra. Essa provocação que a Hermínia faz publicamente na academia, na mídia, na militância dela, ela também deixa o tempo inteiro para nós, no nosso laboratório. E aí eu queria compartilhar para vocês que uma questão que é uma inspiração dela e que a gente leva com muita responsabilidade. Quando a gente está discutindo operações urbanas e os instrumentos urbanísticos dentro do laboratório, a gente não se ilude. Eu acho que vocês notaram que nós não somos urbanistas que defendem um instrumental urbanístico, né? Deve ter ficado claro para vocês, quando vocês fizeram o olhar aqui panorâmico sobre as nossas pesquisas, o que nos preocupa é que muitos instrumentos mitificados com algum potencial de recuperação de mais-valia urbana são eles que estão gerindo nossas cidades e capturando renda que fica concentrada nas mãos dos mesmos capitalistas cada vez mais transnacionalizados. A gente privilegiou nesse debate a discussão das operações urbanas, né? Para nós, devo confessar que para muitos de nós, pesquisadores do LabIAB, talvez esse nem fosse mais tema de estudo. Mas como o capital insiste em agir através desses instrumentos e o Estado, numa aliança, às vezes espúria, e numa sagrada aliança atuando por meio de determinados instrumentos urbanísticos, cabe a nós também fazer essa crítica, fazer a contranarrativa, mapear e discutir essas questões. E é esse, talvez, o sentido do fato da gente ter privilegiado essa discussão da operação urbana aqui, Água Espraiada, como vocês viram, a partir de vários matizes, mais radicais, menos radicais, mais pessimistas, mais otimistas, né? E a pesquisa Parkour, que a Malu coordena, com o pós-doc do Álvaro, com tanta gente importante que esteve aqui com vocês, né? A Tuna, o Robert, que são professores integrantes, a Mariana, a Camila Cavalheiro, que já não está mais com a gente, está lá no Equador, a Sofia, o Gabriel, o Alexandre, a Mona, né? Todo mundo que está aqui. Essa pesquisa tem, em alguma medida, um pé na questão da terra, né? Que é o que nos interessa, né? O interesse público ligado à terra, os instrumentos urbanísticos ligados à terra, a questão da favela e o problema da terra, né? A aplicação de instrumentos e uma série de questões que estão, em alguma medida, olhadas pela lente da questão fundiária. Para nós, esse olhar tem sido embasado por pesquisas de diversas naturezas, como vocês viram, algumas que são, inclusive, de pesquisação, tem mais etnografia. Queria contar aqui para vocês, no momento em que o professor Paulo Emílio, que apresentou ontem a tese dele de doutoramento, O Filé e a Sobra, que tem esse nome lindo, forte narrativamente, a gente estava conduzindo a pesquisa dentro da Água Espraiada, junto a várias comunidades. São muitas favelas na Água Espraiada, um território que tem um tamanho e a população de uma cidade média brasileira, né? A gente tinha um desafio ali de continuar a trajetória lindamente iniciada pela professora Mariana Fix, quando ela fez o TFG aqui na faculdade, orientado pela professora Hermínia, e a gente tinha um tensionamento que era muito interessante. O professor Paulo olhando para a operação urbana de uma maneira compreensiva, integral, de cima, como um voo de pássaro. Eu, Lara, Beatriz e Thalissa olhando para a operação de baixo para cima, né? Conversando com pessoas, ouvindo histórias, chorando junto, apagando incêndio, fazendo doação. E, às vezes, o Paulo conversava com a gente e dizia: se eu me aproximar de muito, eu perco a narrativa que estou querendo conduzir na tese. Eu tenho que ir nas reuniões de cartografia e ouvir com certo distanciamento, porque, senão, a emoção e o afeto dentro daquela pesquisa podia prejudicar um pouco a análise. Como a gente estava dentro do Observatório de Remoções, numa pesquisa que estava comprometida com uma denúncia, né? Que não era exatamente uma pesquisa de assessoria, com uma assessoria técnica, mas tinha uma intenção e uma cartografia a ser pensada junto, a ser denunciada, a gente estava numa situação mais tranquila. A gente chorava junto, sem medo de interferir tanto
na nossa capacidade de análise. E aí aqui queria falar que os trabalhos de tantas pessoas estão dando continuidade a essa nossa narrativa. A Júlia Saragossa, que foi orientada pelo João, Gabriel, que agora é um homem livre, que acabou de entregar o mestrado. E a gente está continuando, porque, felizmente, no LabAbre a gente tem uma vantagem e uma responsabilidade. Quando a gente abre uma frente de um trabalho num território, a gente tenta não se isentar e não se afastar, né? A gente vai preparando minimamente a nossa saída, e lá na Água Espraiada a gente continua afetado e continua de mãos dadas com aquelas pessoas que abriram suas vidas e contaram nossas histórias. Se, por um lado, em cada uma dessas pesquisas do Paulo, da Mariana, do Álvaro, da Camila, de todos que estão aqui, tem o mérito de serem pesquisas que são autorais também, são pesquisas que nasceram da análise crítica e de muito tempo despendido nessas análises, a gente tem tido a felicidade no laboratório desse acúmulo coletivo, né? E eu queria compartilhar com vocês. Às vezes a gente tem mil contradições, a gente tem dificuldade de comunicação, de se encontrar, de juntar as agendas, mas a gente tem tido a possibilidade de aprender um com a pesquisa do outro. É muito bonito ver o Paulo continuando a pesquisa da Mari, a gente continuando a pesquisa que, em alguma medida, estava pensada pela Júlia, por tantas outras pessoas dentro do laboratório. E eu queria pegar um gancho mais específico que a Lara já deve ter abordado minimamente aqui para vocês, quando ela mostrou a cartografia da Água Espraiada, para dar o tom para vocês da crítica que a gente tem feito quando a gente tem olhado para operações urbanas. Não sei se isso seria consenso no laboratório, mas eu queria colocar como uma provocação para todos nós avaliarmos juntos. O Paulo ontem falou que das 16 favelas prioritárias de remoção que ele estuda, no cálculo dele, que foi instruído e supervisionado pela professora Hermínia, e muito bem informado, inclusive pela professora Rosana Denaldi, que estava nas bancas dele, 11 favelas seriam urbanizáveis. Isso não é pouca coisa para nós. Um parque que pretende passar por cima de tantas favelas, com a desculpa de que ele vai ser um lugar ambientalmente mais aprazível e etc., e qualquer coisa do gênero, que a gente nem sabe porque a justificativa não está muito clara, e a gente compra esse discurso ambiental como uma desculpa esfarrapada para justificar uma série de ações. Quando a gente pensa, ontem eu estava fazendo uma conta de padaria com a Lara, que a gente vai demonstrar agora graficamente com uma modelagem em 3D. Existe a previsão de 8.500 famílias serem removidas na Água Espraiada, certo? Mais as 6.000 que estão em novas ocupações, 14.500 famílias. Se para cada uma delas existe uma residência de mais ou menos 50, 60, 70 metros quadrados, 2 andares, a gente fez uma conta de padaria e chegamos à conclusão que o entulho de cada casa demolida é de cerca de 85 metros cúbicos a 100 metros cúbicos. Isso dá, multiplicado pelo número de casas e famílias removidas, algo que a Lara já deve ter mencionado, que está em torno de mais de 1 milhão de metros cúbicos de entulho. Então, está evidente que, com essa conta de padaria, que de ambiental essa estratégia não tem absolutamente nada. Esse entulho daria para a gente encher o estádio do Palmeiras ou o estádio do Corinthians. E daqui a 2.000 anos a gente podia visitar esses estádios quando esse entulho tivesse compactado e fazer como é no Coliseu. A gente vai visitar, finge que é um anfiteatro e que aquilo não é, na verdade, um mausoléu, né? Estou fazendo essa provocação para vocês, para que a gente entenda que tem certos pesquisadores que vão e conhecem as histórias de vidas de cada pessoa, de cada família, e essas histórias impactam, e a gente se importa com cada um daqueles que estão, e a gente acha que a política pública tem que, obviamente, ser generalizante, mas que também tem que entender determinadas subjetividades e particularidades. Agora, no projeto Brasil Cidade, que a professora Hermínia tem coordenado com um grupo muito interessante do Levante Popular, com a Lisete Rubano, com a Margarete Uemura, a gente está aprendendo muito com as pessoas da educação, o quanto
a questão da política pública na educação tem se importado com a generalização, com a universalização do acesso, sem esquecer das particularidades e das subjetividades, das questões de gênero, das questões de renda, das questões de etnias. Talvez a gente precise olhar para a política urbana tensionando que um pouco essa questão, a generalização do acesso a serviço, a localização, a cidade infraestruturada, a terra, elas precisam considerar essas subjetividades, as histórias, e talvez desmistificar e não deixar que mentiras sejam ditas, né, quando certos discursos justificam políticas perversas e cruéis. E, nesse sentido, o LabIAB tem trabalhado, além dessas provocações, dessas discussões, a gente tem trabalhado... Você passa a Paula para a última lá, essa é a cara do novo site que vai ser lançado assim que todo mundo do laboratório aprovar, suas fotografias, sobretudo, e pode passar. A gente tem trabalhado num jeito na academia, pensando a formação a partir da extensão. É uma coisa que a professora Hermínia imprimiu desde o início, que a Malu seguiu lindamente, que João segue e que eu estou aqui tentando honrar a trajetória do laboratório. Para nós, a extensão não é o tripé mais fraco desse tripé da educação. Os nossos alunos da graduação sabem que a gente está aqui com eles junto, tentando se articular o tempo inteiro. Em alguns momentos, a gente propondo projetos, como os primeiros dos slides, que dali as primeiras duas fotos são do projeto que era coordenado pela professora Maria Lúcia Rifinetti, um projeto com verba da FINEP, em que a gente construiu captação de água em escola pública, a gente fez curso de escola pública, construiu viela. Esse era um projeto de iniciativa nossa, né, que foi proposto por nós e que os nossos alunos se integraram, alunos de escola pública no bairro do Alvarenga, no segundo slide, no segundo e no terceiro slide aqui também. No de baixo, a gente tem o jeito que a gente foi cartografar na Água Espraiada. São as fotos dos mapeamentos aqui embaixo, esquerda e direita, quinta e sexta foto que vocês veem. A Lara conduzia muitas dessas reuniões, que se perdiam, obviamente, porque a gente tinha momentos de histórias de vida que eram muito comoventes, ou que tinha criança demais na reunião e elas precisavam desenhar e contar das casas delas nas favelas, e aqui numa favela bastante rústica, assim, com pouca possibilidade de consolidação. Do lado direito, em cima e embaixo, vocês veem a praça do Jardim de Aquilini, que a gente construiu a partir da iniciativa de alunos que fizeram trabalhos com a gente em disciplina, que resolveram continuar trabalhando. O Daniel Colasso, o William Valério me propuseram, quase que me intimaram a continuar trabalhando e disseram: professor, a gente só sai dessa favela o dia que a gente sentar no banco da praça. A gente já sentou no banco da praça e a gente, obviamente, não vai sair dessa favela. E embaixo a gente tem o projeto, que é um projeto com a Escola Nacional Florestan Fernandes, o espaço de formação do MST, que é liderado pelo coletivo que se fundou para isso, o coletivo Caetés. Está a Ana, o Arthur aqui, para não me deixarem mentir. Para nós foi um aprendizado ter o convite deles para continuar junto. Eles continuam trabalhando lá e a gente segue dando uns pitacos, mas, sobretudo, acreditando que a transformação social ela passa pelo espaço, né? Para nós, esse pensamento que estava tão presente nas palavras da Mayumi Watanabe, uma arquiteta que mereceria ser mais lembrada nessa casa e no Brasil inteiro. Para nós, arquitetos, essa categoria ela é uma categoria que nos importa e que é a única capaz de revolucionar, juntamente com a questão social e econômica, as possibilidades de vida de uma maneira mais emancipatória. Talvez o lugar do arquiteto nessa luta seja um lugar de coadjuvante. Às vezes a gente acredita que a gente pode fazer mais do que a gente pode, mas nós no LabIAB estamos lá, tensionando esse olhar e convidando vocês para olhar para o espaço da mesma forma como a gente olha, olhar para a educação da mesma forma que a gente olha. Esse era o sentido da minha fala, fazer uma propaganda positiva do laboratório. Vocês deem um desconto, porque a emoção imperou aqui na minha fala, as contradições, obviamente, estão presentes, mas era o momento da gente divulgar para vocês que aqui estão ainda nessa mesa pessoas que representam, com todas as diversas nuances dos nossos olhares, a forma como a gente enxerga a vida e a política, essencialmente. É isso. Obrigada.